Isso é realmente uma coisa difícil. Na verdade, eu quase não risco nada, né? Quem assiste as minhas aulas ou já assistiu meus DVDs sabe que eu uso os feltros alfinetados no feltro, né? Os moldes alfinetados no feltro. E aí eu corto em volta. Lógico que isso é um pouco mais difícil do que riscar e cortar em volta, demanda um pouco mais de prática. Pode riscar? Pode. Eu sempre falo que pode. Mas risque com algo fino, né? Com uma caneta de ponta fina para não ficar marca da caneta, senão fica feio também. Né? E no caso dos feltros escuros, existem canetas brancas, mas elas são difíceis de achar, tá? Eu confesso que até eu, que tenho contato com muita coisa, tenho dificuldade para achar. Então vai ser um pouco difícil. Giz de costura funciona? Aquele giz de costureira mesmo, triangular, funciona, mas ele não dá precisão. Se você tiver que riscar algo com voltas, por exemplo, que nem isso aqui, com giz de costura dificilmente você vai conseguir. Aí você fala, mas existe aquele lápis de costureira, mas o lápis não consegue riscar o feltro. Eu já fiz o teste. Então não adianta, ele risca tecido, mas não risca feltro. Então não tem muita solução. Ou você alfineta e corta em volta, e aí treina, vai ser algo que vai te ajudar, ou procura o marcador branco, a caneta branca, que é um pouco mais difícil. Mas, de repente, eu posso até fazer uma pesquisa na internet para ver se a gente acha algum fornecedor, alguma loja que venda, né, mais fácil. E tem algum material mais duradouro para molde que não deforme? Então, daí vai depender muito do que a pessoa faz. Por exemplo, no meu caso, eu não trabalho com encomenda, então eu não faço nada em grande quantidade. Então, na verdade, meus moldes não precisam durar muito, né? Assim, aí eu gosto de usar cartolina mesmo, ou, por exemplo, papel cartão, e pode ser até aquelas de embalagens que a gente, por exemplo, de cereal, de bolachas, que são aqueles papelão bem fininhos, também serve se você quiser reciclar, tá? Esses de embalagem e o papel cartão vai durar um pouco mais que a cartolina, mas a cartolina tem a vantagem de eu conseguir alfinetar, que às vezes o papel cartão não dá se ele for um pouco mais grosso. Tem gente que usa muito acetato, compra aquelas caixinhas de acetato, ou acetato liso, ou até mesmo raio-x. Né, o acetato do raio-x dá para ser utilizado também. E aí o acetato ele não deforma, né, ele praticamente dura para sempre. Só que ele é mais duro também, então tudo depende. Eu alfineto, eu risco em volta, eu faço muito, eu uso muito aquele molde, tá certo? Tem gente que faz em EVA, faz um moldezinho em EVA também para riscar em volta, também é algo válido. Então, na verdade, não existe uma regra, tem que ser dessa forma. A pessoa vai usar aquilo que ela se adapta melhor. Ao dia a dia dela, ao orçamento dela, ao que ela tem em casa, ao que ela tem na cidade dela disponível, mas é fato que qualquer pessoa consegue fazer um molde que dure, seja do jeito que ela precise melhor, ela só tem que pensar um pouco no trabalho dela. E tem alguma técnica, para limpeza e conservação do feltro? Então, como eu também falo bastante para o pessoal que me pergunta isso, o feltro são para peças decorativas, né? Então não adianta querer aplicá-lo em roupas, ou em almofadas, em coisas que você vai ter muito uso, que vai precisar lavar muito, porque depois que você lava, ele vai encher de bolinhas, né? Não é o que dá para pôr na máquina, que dê para esfregar, né? Então, para fazer um jogo americano vai ficar lindo, mas daí coloca aquele plástico cristal para proteger, porque vai sujar de café, de coisa, e aí vai precisar de uma lavagem, né, mais forte e não vai dar, o feltro não vai resistir. Não foi feito para isso, né? Agora, dessas peças decorativas que a gente tem, os bichinhos, né, os enfeites, eles vão precisar ser lavados menos. Então, é algo que dá para colocar de molho na água para sair a sujeira, né? Ou mandar fazer uma lavagem a seco, em lavanderia também já me disseram que dá para fazer, mas daí não pode ter parte colada, tá, gente? Se for lavagem a seco, não pode ter parte colada, porque a lavagem a seco é química, e aí ela tira a cola, tá? Isso tem que ser tudo costurado. Mas no caso, por exemplo, de você mergulhar, né, e deixar de molho um pouco, a sujeira sai, você tira e deixa secar, sem pendurar, sem colocar em um lugar que vá deformar, né? Tem que ficar lá retinho, quietinho até secar, tá bom? Para quem precisar cortar muitas peças em série, né, vai fazer encomendas de lembrancinhas de muitas coisas, tem que falar que não existe uma fórmula mágica para cortar vários ao mesmo tempo. Uma tesoura, uma boa tesoura, a gente consegue cortar no máximo 2 camadas. 3 ela já vai começar a deformar. Então a gente dobra em 2 e corta 2 ao mesmo tempo.
Existem máquinas que fazem corte? Existem, mas daí já são a nível industrial, que vão custar muito caro, coisas computadorizadas que você vai conseguir colocar lá para cortar. E existem coisas que não são industriais, que são máquinas de corte importadas, por exemplo, que existem, a gente tem acesso aqui no Brasil, tem muita gente que tem, mas que são limitadas. Então elas só vão ter aqueles moldes daquelas máquinas que a gente chama de facas. Né? Então não vai ter as minhas peças, as peças que o pessoal vê nas revistas, na internet. Então, eu quero fazer esse urso. Vai ter que cortar na mão. Não tem jeito, não existe a faca desse urso, dessa coruja, desses chaves, né? Desses bonecos. Então vai ser limitado às facas que eles têm, que muitas vezes não é a nossa realidade aqui, até porque é algo importado. Então vai ter flores, vai ter bolinhas, corujinhas, até de repente já vi, sabe? Mas sempre limitado àquelas facas, e são coisas caras. Então é um investimento muito grande que de repente você não vai ter retorno, porque não vai ter aquilo que você precisa. Agora nós vamos para as perguntas mais pessoais, Priscila mesmo. Quem te inspirou? Então a minha história começou mais ou menos assim, né? Falando rapidinho. Quando eu resolvi mexer com feltro, eu fui atrás numa banca de revista para ver o que tinha, porque eu sabia que na banca tinha revistas de artesanato, né? Então eu falei assim, eu queria fazer um enfeite de Natal de alguma coisa para minha casa. E eu falei, o que eu vou achar? Aí eu comprei uma revista que era de Natal, mas que tinham vários tipos de técnicas. Uma delas era o feltro. E aí tinha lá uma matéria da Valkyria, que estava começando ainda, né, da Valkyria Klimaker, e aí tinha algumas peças natalinas dela, eu lembro que era o Papai Noel, uns anjinhos e tal, e aí foi que eu fiz, já vamos até falar, né, da primeira peça que eu fiz o anjinho, que tinha nessa revista, e era uma revista do Ateliê na TV, até por acaso, que ela fez, foi uma das primeiras, eu acho que ela saiu, e aí eu gostei, falei, nossa, eu vou fazer esses anjinhos, essas peças que a Valkyria colocou na revista. Então, de certa forma, foi sim ela uma primeira inspiração, porque daí é engraçado que alguns meses depois saiu a primeira revista de feltro, trabalhos em feltro, que a Santa Fé faz em conjunto com a Minuano, que também era a Valkyria que estava na revista. Né? Então, aí eu comprei e comecei a fazer. Só que, lógico, como uma internauta e analista de sistemas que eu era ainda naquela época, eu fui atrás de coisas na internet. Falei assim, imagina, deve ter um pouco disso na internet. Na verdade, tinha muito. Né? Eu descobri um mundo na internet. Hoje tem muito mais, mas naquela época já tinha. Então, já tinha molde, já tinha blog, já tinha gente fazendo, vendendo, né? Antes mesmo até dessas revistas, né? E aí aí eu comecei a me inspirar em muita gente na internet, muita coisa que eu via na internet, principalmente vindas de fora, né? Que naquela época era mais comum. As revistas importadas, os livros importados, que acabavam aparecendo lá. Né? Mas a Valkyria, eu posso dizer sim que foi a primeira pessoa que eu conheci, que eu vi, a gente tem contato até hoje, é muito legal.